Stranger Things termina exatamente como tinha que terminar, ou ao menos a forma que os irmãos Duffer queriam contar essa história. Fala de Vindão Scroiser aqui, e primeiro de tudo, feliz ano novo, feliz 2026. Ai, gente, passamos essa virada juntos, podemos considerar dessa forma. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o final de Stranger Things. A gente vai passar por algumas partes, desde o embate ao Vecna até a discussão sobre a Eleven e também, né, o direcionamento desses personagens e a narrativa que a história contou pra gente nessa quinta e última temporada da série. Ou seja, vamos discutir sobre todo esse final, então você sabe que esse vídeo vai ter spoilers. Vocês sabem que ainda vão ter outros vídeos discutindo aqui a série, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu acho que pra falar sobre o final, né, existiu uma discussão super grande, principalmente com relação ao volume 2, que foi bastante criticado. Eu, inclusive, critiquei alguns aspectos do volume 2, até pela forma da chamada do volume 1. Esse vídeo, ele não vai ser essencialmente o de análise, né, ainda vai ter um falando, um geral do que eu achei. Nesse eu quero focar essencialmente no final, mas um dos aspectos que eu preciso dizer é que os irmãos Duffer sempre falaram em todas as entrevistas que eles não eram Game of Thrones, que eles não iriam fazer um casamento vermelho. Lógico, mortes de impacto eu acho que faziam muito sentido nessa quest final, né, que é uma quest grandiosa e de fim do mundo. Porém, quando a gente pensa sobre Stranger Things de uma forma geral, o que a gente sempre tem são histórias de superação e principalmente as coisas boas que se formaram a partir desse grupo e de tudo que eles viveram. E é por isso que eu falo que esse final, ele não tinha como ser diferente dentro dessa história que os irmãos Duffer estavam contando pra gente desde o início. Tem algumas falhas? Tem, mas no vídeo de análise a gente vai discutir um pouquinho mais aqui. Mas o que eu quero dizer, algumas coisas já estavam muito bem encaminhadas, como por exemplo o final de Eleven, que eu já tinha teorizado aqui como eu acreditava que seria, e foi exatamente como eu tinha imaginado. Mas tem alguns aspectos que a gente tem que discutir. Então vamos começar pelo Vecna, né? Pelo fim do Vecna, principalmente relacionado a esse final, quando a gente tá falando principalmente sobre escolhas. Essa temporada, de uma forma geral, ela é uma discussão sobre escolhas, sobre superar seus medos. E quando a gente conta sobre a história do Vecna aqui, do Henry, né, de uma forma geral, isso é muito bem acentuado. Mas vamos começar do começo, né? Aqui a gente descobre, né, que esse momento que ele encontra o cientista e mata ele, na mala tinha um item que era tirado dessa dimensão X. E aí eu já adianto aqui um pouco pra vocês que eu acho que faltou um pouco mais de contexto, e aí o contexto, como eu assisti a peça, eu trago aqui pra vocês. Esse protótipo, né, ele foi retirado ali do projeto Filadélfia. Esse é um contexto inserido na peça The First Shadow, e esse projeto Filadélfia, o pai do Brenner estava envolvido. Foi um projeto militar em que o navio, né, foi ali pra dimensão X, e eles se encontraram com essas criaturas da dimensão X, e o pai do Brenner foi afetado, foi o único que saiu vivo desse projeto, mas morreu com o tempo. E teria até mais aspectos para explorar a partir disso, mas ele não resistiu. Então, quando ele descobre que alguém como o Henry foi afetado ali pela dimensão X, que teve contato ali com o seu sangue, né? A gente vê, né? Porque ele tinha machucado esse cientista e ele tinha a bala, né, na mão. Então, o contato dessa pedra foi o que unificou ali com o seu sangue, e assim ele teve essa transformação, tanto que no momento mesmo a gente vê, né, que a morte do cientista não se dá devidamente às pedradas que ele deu, mas sim quando ele utiliza de seus poderes e afunda seus olhos, bem equivalente ao que ele fez com seus pais. E nesse momento ele fala, né, como o Devorador de Mentes mostrou pra ele como o nosso mundo era errado, né? Como a gente tinha algo essencialmente ruim. Então eles até retornam ali a cena do bebê, né, que ele fez o pai assistir. Essa cena é mostrada na quarta temporada, em que ele fala que seu pai, na guerra, né, ele tinha comandado explodir uma casa, só que ele não tinha checado exatamente, e aí no final era uma família comum, e aí queimou todo mundo, inclusive um bebê. E eu acho isso interessante, principalmente porque quando a gente tem aqui o Vecna, a gente não tem exatamente uma redenção dele, a gente consegue a compreensão da história dele,
E ele mesmo fala, né? A escolha foi minha. E é por isso que eu retorno sobre essa mensagem tão profunda aqui da série sobre escolhas, né? Porque a gente vê em vários momentos a escolha de não casar, a escolha da Nancy de se entender quem ela é. E até aqui, por exemplo, no momento que a gente vê a história dos adolescentes, ela mesma ainda não decidiu quem ela é. O histórico da Nancy, ele é muito poderoso e corajoso, principalmente quando a gente tá falando de algo dos anos 80, mas a gente já vai chegar lá. Mas é isso, é sobre a sua eterna descoberta. E aí, gente, eu entro numa interpretação inteiramente minha com relação a essa cena do Henry, né? Porque a gente vê, inclusive, o Will falando sobre como ele era um receptáculo, assim como ele foi ali em 1983. E ele fala, não, mas eu escolhi isso. Só que é complicado você ter na sua essência de que você é algo ruim quando você teve um momento de impacto na sua infância, quando você não compreendia essencialmente, né, o que estava acontecendo ali. Eu acho que por isso que é tão importante a fala da Holly no volume 2, quando ela fala que é por isso que ele é cruel, e ela questiona, mas ele só estava tentando ajudar, por que que esse homem fez isso com ele? E talvez até a série poderia mostrar mais como o Devorador de Mentes de fato devora a tua mente, né, no sentido em que a escolha dele foi definida a partir de um momento de urgência, no momento que ele era inocente e que sim, ele tinha feito algo ruim. Então, o questionamento ali existe, né, de putz, eu acabei de matar uma pessoa, eu sou uma pessoa ruim. Se você se colocar nessa situação, você vai ter esse pensamento, eu sou essencialmente ruim. E aí, dentro, né, disso que ele também fala sobre essa foi a minha escolha, a gente tem a definição de que sim, o Dustin sempre esteve certo sobre quem era o Vecna, que no final ele era um general 5 estrelas e não o mandante por trás de tudo, né? Tanto que a gente vê, né, que o covil ali onde estavam as crianças, no final era a forma física dele. E eu gosto disso, gente, porque ele acaba trazendo até aspectos do que a gente já tinha visto nas temporadas anteriores, né? No segundo, o Will como seu receptáculo, ou como um segundo receptáculo, né? Depois ele tentando a sua forma física ali na terceira temporada, então eu acho que até desenha uma roupagem que faz mais sentido ali para uma terceira temporada, que até então era uma narrativa que eu via como repetição, apesar de gostar da temporada e ela ter uma super personalidade, mas ainda assim não é uma das minhas favoritas. Acho que a gente pode discutir isso em outro vídeo, mas disso tudo sendo em torno dele tomar a sua forma, né? A forma essa escolhida pelo Henry das aranhas, de fato ele era só esse monstro ali das sombras, mas a aranha foi ele, né, que traz a forma, inclusive tem uma fala dele disso, né, quando ele fala que ele mostrou esse mundo pra ele. Mas é isso, né? A série, ela não tira o fato do Vecna de fato ser um vilão, não tem essencialmente uma redenção. Então, por mais que tenha esse momento da infância, ainda assim é sobre crescer e estar em constante aprendizado. E é por isso que eu trago a Nancy de paralelo, porque é isso, ela não é mais uma criança, ela já é adulta, ela foi pra faculdade, ela resolveu parar, mas ainda assim ela tá na linha do que ela queria, do jornalismo, porque ela consegue um emprego ali no Herald, mas ela ainda tá nessa busca de entendimento de quem ela é. Busca essa que o Henry pré-definiu a partir daquele momento que ele viveu e com esse contato, né, que ele teve. E é isso, né, eu acho que a gente também não pode esquecer da fala da Max sobre ele ter esse complexo de Deus, que eu já tinha comentado aqui, que é nada mais que uma fraqueza humana, né? De você achar que porque você tem um certo poder, você é mais que tudo. E por isso eu acho que o final pro Vecna, ele é digno dentro do que cada um passou. E é muito interessante porque esse episódio final, ele acaba trazendo muitas memórias que o próprio trailer trouxe, né? De passar por temporadas. Em vários momentos a gente vê isso aqui. Cada um pensando o que passou por causa do que ele causou. Então, quando a gente tem a Joyce ali falando que mexeu com a família errada e ela, tipo, decepando o Vecna simplesmente, é isso que eu tinha falado quando eu discuti sobre a Kali. É sobre o conjunto, o que esse grupo se formou e como pessoalmente atingiu cada um deles, né, ao longo do trajeto. E aí, dito tudo isso, eu acho que a gente chega num ponto até que eu tinha falado sobre a história que os irmãos Duffer sempre queriam contar. Em várias entrevistas que a gente foi acompanhando ao longo da temporada, eles falaram sobre não ser Game of Thrones, sobre o que era essa história, e eu acho que a gente tem várias falas aqui ao longo desse último episódio
que definem propriamente essa história que eles queriam contar. Então, por exemplo, o próprio Dustin, né, quando ele fala sobre o D&D, que era esse jogo que ele gostava de jogar durante a colação de grau, ele fala que no jogo existe o caótico bom e o caótico ruim. E o caótico ruim seria nessa aniquilação, e o caótico bom é essa inovação e mudança. E aqui a gente vai pro caótico bom, né, da história, tanto que ele fala, a escola precisa mudar, quando a gente tem essa separação de mundos. E aí quando a gente vê algo ali, eles na quarentena, em que todo mundo tava igual, todo mundo tava na mesma situação, não importava se você era o popular, se você era mais rico, se era mais pobre, estava todo mundo na mesma situação e todo mundo teve que conviver por muito tempo, ao longo desses 18 meses, ali naquela cidadezinha pacata de Hawkins. E complementar a isso, a gente tem a fala do Mike também, falando sobre o final clichê, como a Max denomina, que é sobre felicidade e conforto. E isso também complementar ao que o Dustin fala ali na colação, né, sobre os momentos ruins que eles viveram, mas ainda assim tiveram momentos bons. É por isso que eu falo, Stranger Things termina exatamente como tinha que terminar, porque no final das contas, sempre foi uma história sobre superação. Quando a gente pensa nos finais de temporada, eles são finais felizes de uma forma geral, por mais que tenha tido perdas como a do Ed, como a da Barbie, e eles contemplam isso aqui nesse último episódio, ainda assim foi sobre esse fortalecimento dessa amizade. E por isso é tão importante a gente ver vários momentos dos adolescentes e cada um falando como seguiu a vida e sobre como as outras amizades não seriam iguais a essa amizade que eles viveram devido a essa experiência que eles viveram e tentar manter, né, viva essa amizade, assim como o Hopper e a Joyce encontrando a felicidade individual ali deles e talvez saindo de Hawkins, que era algo que eles discutiam por muitas vezes, ainda mais quando não tem mais problemáticas, né, e quando eles escolhem o caminho da felicidade, ou superar, ou aceitar toda essa situação do que eles viveram. E complementar a isso tudo, também a fala do próprio Hopper com o Mike ali, né? E é muito bonita essa cena, principalmente quando a gente tem toda a relação do Hopper com o Mike ao longo das temporadas anteriores. E justamente ele ser quem é essa pessoa que traz conforto a ele, principalmente porque eles compartilham, né, dessa perda de uma pessoa que era importante ali para eles. E é muito justo, né, o que ele fala sobre a experiência que ele teve, sobre ele sentir raiva, sobre ele se sentir amaldiçoado. E quanto a essa maldição, né, principalmente quando tem essa discussão do que o Vecna fazia sobre ele utilizar das suas fraquezas, né, ele até utiliza ali da frase da 4ª temporada que ele fala que ele se sentia amaldiçoado e que no final ele era a maldição, então ele utiliza disso, né, ele fala assim, você é a maldição, perdeu uma filha e vai perder mais uma. Ou até mesmo a fala da Robin ali na rádio, né, falando sobre ela não se sentir mais a mesma, sobre como as experiências mudaram ela, sobre novas experiências. E por último, mais não menos importante, a teoria, né, que eu já tinha falado aqui no canal, sobre a morte da Eleven ser algo que a audiência escolhe se aconteceu ou não aconteceu. E por isso é tão importante, né, a fala ali deles falando que eles acreditam que sim, que ela estava viva, né. Como eu venho falando ao longo de vários vídeos aqui, D&D sempre foi uma narrativa paralela. Então, quando a gente tem essa última jogatina, né, e eles reutilizam ali a imagem da primeira temporada, do negócio do jardim, e aí a casa dos Wheeler e o Mike narrando essa história, e daí deles falando sobre conjurar a maga, né, e a maga sempre foi a Eleven, ele conta, né, sobre essa situação que ele acredita que aconteceu, que no final a Callie, né, ela faz uma situação ali pro Hopper acreditar na morte dela, mas até então ela não morreu, mas elas criam essa situação em que a Eleven pode sair ilesa da situação. Quando a gente vê a cena ali da Eleven, é realmente um show para todo mundo acreditar na morte dela. Mas aí tem, né, aquele flickering, né, que é da mão dela, porque ela já estava um pouco mais distante, não estava conseguindo segurar a ilusão, bem similar ao que ela faz com a Doutora Kay ali no volume 2, pra Eleven conseguir sair e se esconder e ninguém perceber que ela se escondeu, que ela saiu viva da situação, mas para que os experimentos não continuassem, todo mundo precisava acreditar que ela morreu. E aí, né, como eu tinha falado, os irmãos Duffer tinham comentado sobre Sopranos, sobre o protagonista, né, ter morrido ou não ter morrido, e essa
ser uma discussão da época que a série foi lançada. Depois a conclusão é que o protagonista morreu de fato, mas é isso, como a gente tá falando de uma série que tem um enredo narrativo de fantasia em paralelo, por mais que tenha pegado de ficção científica também, né, com relação à matéria escura e tal, por mais que eles até falem, então a gente tá viajando entre dimensões, e eles falam, chupa Neil Armstrong. Sim, de fato eles viajaram entre dimensões, mas eles não trouxeram a complexidade do sci-fi. Ainda assim existe esse paralelo fantasioso, e aí, né, a gente vê a Eleven no que seria a Kirkjufelsfoss em Reykjavik, na Islândia. Gente, com certeza eu não falei certo, mas é esse local, né, que existe essas 3 cachoeiras, assim como o Mike tinha falado. Faltou só o Mike saber de fato. E, gente, se vocês querem a minha opinião, pessoal, se eu acho que ela morreu ou viveu, eu de fato acredito que ela viveu. Mas vamos a alguns pontos de discussão aqui. Primeiro, a cena que é mostrada ali pra gente da Carly é que a Carly morreu. Elas não tinham como essencialmente fazer esse combinado. Mas tem muitas coisas que, se a gente pensar em retrospecto, tipo, o Hopper só sabe do combinado da Carly e da Eleven porque ele mostra pra ele, mas até então ele não sabia. Inclusive eu tinha comentado sobre isso, né, sobre a desconfiança ser só no entorno desse combinado, porque ele não sabia, a gente como audiência sabia, e seria uma situação em que, por exemplo, o Mike não necessariamente saberia. E a série, ela fala sobre final feliz e de conforto, e eu acho que tá aí a dualidade sobre a morte da Eleven, né, porque se você quiser acreditar na felicidade, sim, ela viveu, e você acredita na história que o Mike tá contando ali, porque essa também pode ser a aceitação dele para que ele consiga conviver sem precisar se culpar, assim como o Hopper tinha falado para ele. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a percepção, né, do Mike tendo o entendimento ali de que ela não conseguiria utilizar os seus poderes. Então, de fato, é um final que é para você, se você quer ser como o grupo, né, que acredita, ou que não, de fato, ela morreu e se sacrificou ali pelo grupo, porque era a única maneira, como a própria Carly falou. Eu realmente acho que tudo foi muito encenado para que todos acreditassem na morte dela, mas um contraponto com relação a isso é o fato do Mike nunca ter encontrado com ela, e a gente não ter nenhuma pista se de fato aconteceu, tipo uma luz piscando ali quando eles estão deixando o livro deles, né, dos personagens deles, e finalizando essa história. Mas é um final que fica pra audiência, mas que contempla o que eles quiseram dizer sobre felicidade e conforto. A gente pode ter o conforto num final feliz, por exemplo, mas eu genuinamente acredito que sim, ela conseguiu viver. No final, eles trazem uma narrativa de acordo com o que você queira que seja esse final, se de fato ela viveu ou morreu. Eu sempre discuti aqui no canal sobre fazer sentido a Eleven morrer, principalmente se precisava terminar com o mundo invertido e ela estava no entorno disso tudo, inclusive com a abertura dos portais, fazia sentido com que ela fosse, mas ao mesmo tempo, a forma que eles construem pra gente acreditar na sobrevivência dela também é bastante plausível. Pelo menos até eles quererem falar sim morreu ou sim viveu, a série ela traz essa narrativa pra você decidir. E aí, o que você acha? Morreu ou viveu? Além disso, eu não posso deixar de citar o disco do Prince, que começa com When Doves Cry, que entra bastante nesse contexto de entender a si mesmo, e finaliza ali com Eleven com Purple Rain, que fala bastante de amor, arrependimento, acaba sendo uma música que tem certa ambiguidade, assim como o fim da Eleven. Mas gosto muito do direcionamento que eles acabam dando, tipo o Lucas e a Max, de fato tem o date deles e vivem felizes ali em Hawkins. O Dustin, né, sedento pelo conhecimento, e eu gosto porque principalmente quando a série escolhe, por exemplo, o Steve não ter algo com a Nancy, e a Nancy seguir seu rumo sozinha, ainda assim o Steve faz o que ele queria, que era viajar de trailer, né? A gente vê ele no carro e atrás tem o trailer, mas essas viagens acontecem ali com o Dustin, e também o Will, né, com a sua aceitação, e o Mike sendo esse contador de histórias, possivelmente um escritor aí de livros, de fantasia e etc. E assim, gente, essa cena deles falando, né, sobre eles, acho que é um momento que o elenco tinha citado sobre terem choros genuínos, porque de fato era uma despedida pra eles também. Eu tô ficando emocionada aqui de novo, porque esse episódio ele termina como tinha que terminar, porque os momentos que são emocionantes é porque a gente ama esses personagens, essa jornada deles, e sabe o quão genuíno é cada uma dessas frases que eles estão falando ali. Momentos fortes como da Eleven e do Hopper, tanto ele falando sobre como ela teve infância roubada, quanto ela falando sobre ele confiar nele. Tudo é tão genuíno e cultiva esse amor que a gente tem ali pela série. Então,
Eu acho digno sim que a gente tenha um final feliz para esses personagens, mas ao mesmo tempo com uma representação de ciclos, né? Como a Holly ali jogando com os amigos dela e sendo essa nova geração que aí vão ter novas histórias a serem contadas, principalmente a partir de tudo que eles viveram juntos. Eu acho que se a gente tá procurando buraco, e eu acho que isso foi algo que aconteceu muito no volume 2. Eu não acho que o volume 2 é perfeito, eu não acho que essa quinta temporada ela é perfeita, mas eu acho que ela contempla tanto essa jornada desses personagens que a gente amou tanto ao longo desses 10 anos. E eu acho um final justo, sim. Por mais clichê que seja, como a Max fala, é um final que fez jus a Stranger Things, o que a gente acompanhou de todas essas temporadas. Com furos, mas aí a gente discute mais no vídeo de análise. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final? Vocês acham que a Eleven viveu? Vocês acreditam? Ou não acredita, acha que ela morreu e fica na pura fantasia das histórias do Mike. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, ainda teremos mais vídeos de Stranger Things aqui no canal, então se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!